sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar, sou escritora em 2 livros publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. O segundo livro dos Reis, Acasias e o profeta Elias. Depois da morte de Acabe, resolveu Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultar a Baal Zebub, deus de Edrom. Se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei em Samaria. Disse-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para ires e consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: O que há por que voltaste? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizer-lhe assim: Diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhe perguntou qual era a aparência do homem que veio ao encontro e vos falou tais palavras. Eles lhe responderam: Era um homem vestido de preto, de pelos, com os lombos e cinto cingido de couro. Então disse ele: É Elias, o tesbita. Elias e os 3 capitães. Então lhe enviou o rei um capitão de 50 com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois esse estava assentado no cimo do monte. Disse-lhes o capitão: Homem de Deus, o rei disse: Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e o consumiu, ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz Deus, desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu, e a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50 com seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias, suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, peço-te os teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este
Não temas, levantou e desceu com ele ao rei. E disse a este: Assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar Beelzebube, deus de Ecrón. Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. A morte de Acasias. Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor, que Elias falará. E Joreão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Joroão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Quanto aos mais atos de Azarias, ao que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Eliseu é sucessor de Elias. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal, em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me ouviu a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também o sei, calai vós. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jericó. Porém disse: Tão certo como vive o Senhor e vive tua alma, não te deixará. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhes disseram: Sabes o que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu o sei, calai vós. Disse-lhes, pois, Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram em dois lados, e passaram ambos em seco. Elias é elevado ao céu. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança a porção dobrada de teu espírito. Tocou-lhe Elias: Dura coisa pediste, todavia se me vires, quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Elias subiu ao céu num rodomoinho. E vendo Eliseu, chamou: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair. Voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias deixou cair, feriu
feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Os discípulos dos profetas procuram Elias. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram: Eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixe-os ir em procura do teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele respondeu: Não os envieis. Mas eles apertaram com ele até que, constrangido, lhes disse: Enviai. E enviaram 50 homens que procuraram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois permanecera em Jericó, e lhes disse: Não vos disse que não fosseis? Eliseu torna saudáveis as águas de Jericó. Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que bem situada estás esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: Traz-me um prato novo e ponde nele sal. Eles trouxeram. Então saiu ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: Assim diz o Senhor: Tornei saudáveis tuas águas, já não procederás daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Rapazinho zomba de Eliseu. Então subiu dali a Betel, indo ele pelo caminho. Um dos rapazinhos saiu da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, calvo. Virando-lhe ele para trás, viu-os amaldiçoam em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, e onde voltou para Samaria. O reinado de Jorão sobre Israel. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal, que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Joboroão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Eliseu prediz a vitória sobre Moabe. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado, se pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e lá de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei e serei como tu és, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão:
Por que caminho subiremos? Respondeu ele. Pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei Judá, o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército, para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: Ai, o Senhor chamou a este 3 reis para eu carregar as mãos de Moabe. Perguntei, porém, Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: Aqui está Eliseu,